Oração é uma necessidade urgente. A igreja precisa de restauração. Eu e você, nós precisamos de restauração. Embora Deus já tenha feito coisas tão lindas, tão maravilhosas, tão perfeitas, tão grandes em nossas vidas, mas nós precisamos de restauração. Eu e você, nós sabemos que nós não temos sido tudo aquilo que Deus tem para nós e que Deus espera de nós. Eu estou consciente disso. Eu e você, nós estamos conscientes de que nós não temos sido tudo aquilo que Deus espera de nós e para nós, porque Deus tem muito mais para nós. Ele tem infinitamente mais vezes do que tudo aquilo que pedimos e que pensamos. Eu queria que os irmãos pudessem deixar no texto bíblico, voltar por gentileza, eu coloquei só o texto e o tema hoje na tela. Então que pudéssemos voltar aí no texto bíblico. Eu estou seguro, eu estou convicto disso, que a minha vida, a minha família, a sua vida, a sua família, que esta igreja precisa de restauração. Eu estou bem convicto disso. E este salmo, é interessante a gente entender isso. Este salmo, ele retrata essa gloriosa verdade na nossa vida. Se vocês perceberem, este é um salmo pós-cativeiro. É interessante a gente lembrar isso. Esse salmo vai tratar da restauração, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos com quem sonha. Os 3 primeiros versículos desse texto que foram lidos, tem a visão do retrovisor. Obrigado, Sofia, pela água, querida. Os 3 primeiros versículos que nós lemos, obrigado, irmãos, obrigado, Kleber, tem a visão do retrovisor, é um olhar para o passado, e quando nós olhamos para o passado, a semelhança de Israel, porque esse salmo aí é pós o cativeiro na Babilônia, depois que Nabucodonosor havia invadido a cidade, destruído a cidade e levado o povo de Deus como cativo para a Babilônia por 70 anos. Então esses salmos é pós o cativeiro na Babilônia. Nós também temos uma história para contar, assim como eles estão contando a história, e nós vamos pegar os detalhes de maneira mais acurada daqui a pouco. Assim como eles têm uma história, nós temos uma história a contar, a história da nossa salvação. Nós temos um passado de glórias a agradecer a Deus. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e temos vida. Deus, pela sua graça, Ele nos vivificou e hoje nós somos livres para amar, para adorar e para servir o nosso Deus. Obrigado, Daniel. E quando nós olhamos, eu não vou usar hoje aqui, só um pedacinho. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para Jesus, esta história, ela vem com muita beleza e com muita eloquência, porque a nossa história foi mudada, a nossa sorte foi mudada por causa de Deus. Mas nós precisamos também entender o presente. Veja o versículo 4 que nós colocamos aí, está projetado para você. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Por que será? Porque muitas vezes o nosso presente está marcado com crises. Muitas vezes nós tivemos um passado vitorioso em Cristo. Muitas vezes nós tivemos uma vida que glorificou muito ao nosso Deus. Mas, infelizmente, às vezes, no presente, nós enfrentamos crise. Então, nós precisamos pedir, assim como o salmista, Senhor, restaura a nossa sorte. Mas o texto aqui me chama a atenção, que ele tem também um olhar do farol alto,
um olhar para frente, um olhar do futuro. E no versículo 5 e versículo 6 diz aí o seguinte: os que semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu desafio você hoje de manhã a olhar para esse salmo não apenas com um cunho histórico, não apenas com uma viagem rumo ao passado, mas eu quero desafiar você, que você pudesse olhar para esse salmo como de fato é: Deus está presente aqui. O mesmo Deus que operou no passado continua operando hoje. O mesmo Deus que fez um milagre maravilhoso na vida do povo de Israel é o mesmo Deus que tem feito milagres maravilhosos na sua vida. Eu não vou abrir um parêntese aqui porque o tempo não vai permitir, mas eu estou numa alegria hoje incontida. Essa madrugada eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma resposta, e hoje pela manhã eu recebi a resposta de Deus. Deus continua operando, Deus continua abençoando, Deus continua cuidando e guardando o seu povo. Ele restaurou o passado de Israel e Ele restaura o presente. Então eu convido você a olhar para este texto com 3 perspectivas, e voltemos lá, por gentileza, irmãos, nos primeiros 3 versículos. Se você puder entender que quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. O povo ficou como se estivesse sonhando, porque eles haviam vivido o cativeiro na Babilônia. Eles haviam sofrido durante 70 anos sobre a tirania do rei Nabucodonosor. Mas agora Deus tira o Nabucodonosor do seu trono de uma megalopsia, um trono estranho, um trono complexo, e Deus tira Nabucodonosor daquele trono e leva lá para o meio dos animais. Um outro monarca levanta, e Deus move, Deus trabalha o coração do novo monarca, e ele abre a porta do cativeiro, e o povo volta para a sua cidade, volta para a sua pátria, volta para a sua bandeira, volta para a sua família, volta para o seu culto, volta para a sua festa. Então eles ficaram como que quem sonha, eles nem estavam acreditando no que Deus havia feito. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. Irmãos, Deus pode transformar o seu pranto em riso. Deus pode mudar o seu presente sofrimento de hoje numa grande alegria amanhã. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E olha, preste atenção na parte B do versículo 2. Preste atenção nos feitos de Deus. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Quando Deus age na nossa vida, o mover de Deus na nossa vida serve de testemunho para as pessoas. Com efeito, de fato, Deus fez grandes coisas. E os vizinhos ali, aqueles povos que circulavam ali em redor do povo de Deus, eles admitiram que grandes coisas o Senhor fez por eles. Os seus parentes, os meus parentes, os seus colegas de trabalho, o seu vizinho, os seus amigos, hão de ver o que Deus tem feito na sua vida, porque Deus é um Deus que restaura. Se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Eu quero que você creia nisso, irmão. Eu quero que você saia daqui com essa convicção na sua vida. O Deus que fez na vida do povo de Israel, o Deus que já fez na sua vida, pode fazer de novo. E vale a pena você e eu, nós estarmos atentos aos feitos de Deus. Então, à luz dos 3 primeiros versículos, eu chamo a sua atenção para alguns pontos que vale a pena nós meditarmos. Então vejamos o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando aquele povo vivia lá no cativeiro da Babilônia, quando eles estavam longe da sua pátria, longe da sua bandeira, longe das suas festas, longe da sua cultura,
Eles não estavam em Jerusalém. Eles assentavam às margens nos rios da Babilônia. Se você pegar outros salmos, você vai ver isso. E eles costuravam ali uma lamentação. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles queixavam, porque muitos já não acreditavam mais que Deus poderia dá-los a libertação. E a aplicação para a nossa vida é que muitas vezes nós nos assentamos em cima do nosso sofrimento e esquecemos que o Deus que fez ontem é o mesmo Deus que age hoje, é o mesmo Deus que pode mudar a sua vida hoje. Então essa é a primeira lição que nós podemos tirar aí desse versículo. Um outro ponto que me chama bastante atenção nesse salmo e que vale a pena nós pensarmos, o Salmo 137, nós não vamos ler agora, especificamente versículos 4 e versículo 5, também trata desse assunto. E o povo ali dizendo que quem dera ao Babilônia, que alguém pegasse uma pedra e esmagasse os seus filhos. Eles estavam cheios de mágoa, eles estavam cheios de dor, eles queriam vingança, porque haviam esquecido que o Deus de Israel pode fazer. E mais uma vez, quando Deus fez, eles ficaram como que quem sonha, e a boca deles encheu de riso, e a língua deles encheu de júbilo e de louvor ao nosso Deus. Vale a pena nós pensarmos nisso. Agora, o versículo 4, por gentileza, caminhamos um pouquinho. Agora ele sai do passado, o salmista sai do passado e vai para um presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Se você prestou atenção, os 3 primeiros versículos, os verbos usados ali, estão no passado. Agora o verbo está no presente, é para o hoje. Você precisa hoje, eu preciso hoje. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Eu não sei se você já viu algum vídeo, se você já viu alguma filmagem sobre essa questão do Neguebe. O Neguebe é o maior deserto da Judéia. Aquela região ali é um deserto enorme, um deserto árido. São 11 meses de sol pesado, 11 meses sem chuva, 11 meses de seca. E só um milagre de Deus pode fazer uma coisa tão bela, tão linda, tão esplendorosa, como Deus faz no deserto do Neguebe. E o salmista conhecia bem aquela geografia. Ele estava falando ali como alguma coisa que ele dominava, que ele conhecia. É diferente de nós. E vale nós entendermos bem isso. Depois de 11 meses de seca, um mês de chuva, o chamado mês das águas, as chuvas descem, vão formando uma corrente, e por onde elas passam, elas vão produzindo vida, vão gerando fruto, e vai mudando ali aquela história. Irmão, se você está seco, se você está sem fé, se você está sem esperança, se você tem perdido o entusiasmo, se você está sem alegria, se você está sem motivo para servir a Deus, verdadeiramente a sua oração deve ser: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Você precisa de uma restauração. A igreja de Deus, a igreja do Senhor aqui no Alípio de Melo, precisa de uma restauração urgente. Senão daqui 30 anos nós não vamos existir. Senão daqui 30, 40 anos os meus netos não frequentarão essa congregação. Os seus filhos, os seus netos talvez não frequentarão. Nós temos visto na cidade igrejas que eram igrejas poderosas no passado, hoje são igrejas secas, igrejas mortas. Nós precisamos clamar a Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E Deus restaura, Deus muda, Deus transforma. Ele é o Deus que pode trazer à existência as coisas que não existem. Deus pode fazer todas as coisas. Eu gostaria que você pudesse aí, não numa crise nostálgica, não em algo que pudesse te prejudicar, mas eu gostaria que você pudesse se lembrar quando você servia a Deus com muito mais alegria,
quando você lia a palavra de Deus com mais entusiasmo? Você se lembra quando você tinha pressa, quando você tinha urgência de falar de Jesus para os perdidos? Então, Senhor, restaura a nossa sorte. Aviva no Senhor. O avivamento vem quando a igreja clama. O avivamento vem quando você põe o joelho no chão. O avivamento vem quando você chora e reconhece que você e eu, que nós precisamos arrepender e que nós precisamos permitir que o Senhor opere um milagre em nós, assim como Ele opera, assim como Ele operou lá no povo de Israel e assim como Ele faz no deserto do Negueb, que é o maior deserto lá do sul da Judéia. Pense comigo, irmãos, igrejas que eram igrejas fortes. Nós temos 18 congregações na região metropolitana de Belo Horizonte, igrejas que eram padrão para nós, igrejas fortes. Quando eu me converti na década de 80, ontem eu ouvi um pregador falando, eu falei, puxa, é verdade, a década de 80 é do século passado, então eu sou convertido do século passado. Quando eu me converti, as reuniões de jovens eram cheias de júbilo, cheias de alegria. Quando nós saímos daqui, íamos na congregação de Carlos Prates, dava uma alegria muito grande de ver aquele trabalho maravilhoso. Nós saímos daqui, íamos em Itapuã, víamos um trabalho maravilhoso. Por onde nós íamos, a igreja era uma igreja alegre, uma igreja cheia de energia, cheia de trabalho, sem nostalgia, mas nós vínhamos para a escola bíblica dominical às 9 da manhã. Nós tínhamos uma reunião de visitação às 14 horas, eu, a Ieda e um grupo de irmãos, nós íamos de ônibus para Vespasiano pregar a palavra de Deus, e às 19h30 nós estávamos aqui no culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Era o culto principal da igreja, era o culto da noite. Então resta nos pedir, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E para concluir, esse salmo também, ele traz ali uma promessa para o futuro. Ele nos traz também uma visão para o futuro, é a visão do farol, a visão do alto. E o Senhor nos chama a pensar para frente, e tem ali também uma grande promessa. Versículo 5 diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes, irmão, você vai precisar experimentar as lágrimas. Às vezes você vai precisar chorar para a conversão do seu filho. Às vezes você vai precisar chorar para a conversão do seu esposo. Às vezes você vai precisar chorar pela conversão dos seus pais. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo 6, por gentileza, irmão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que modifica, especialmente quando há quebrantamento. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, se você chorar, experimenta as lágrimas. Certa vez, um grande missionário enviou alguns homens, algumas famílias numa missão. E aí depois o missionário perguntou para os enviados, como é que vão as coisas aí? Como é que vai o trabalho? Como é que está indo a missão? E aí aqueles que foram enviados responderam para ele, aqui está muito difícil, o solo é muito seco, o solo é muito duro, o coração das pessoas é muito dura. E aquele que os enviou perguntou, vocês já tentaram de tudo? Eles disseram, sim, tentamos de tudo. Então aquele irmão mais velho, mais experiente, ele disse para eles, experimente as lágrimas, experimente umedecer a dureza desse solo com as lágrimas. Sabe, irmãos, a aplicação que eu tiro disso para a minha vida é que às vezes eu preciso chorar para que Deus possa restaurar a minha vida. Talvez você precisa chorar pelo seu esposo, talvez você precisa chorar pela sua esposa, talvez você precisa chorar pelos seus filhos, pelos seus amigos e os seus parentes. Então, experimente as lágrimas, porque Deus é um Deus que responde, Deus é um Deus que atende. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, eu quero concluir propondo à igreja que nós possamos orar. Eu não estou caminhando
Eu espero não ser julgado equivocadamente por você, porque se for, você vai prestar conta a Deus. Eu não estou caminhando rumo ao pentecostalismo, eu não estou caminhando rumo ao desvio da verdade, mas nós precisamos de avivamento. Aviva-nos, Senhor. Nós precisamos deixar de ser uma igreja de nome e ser uma igreja de ação. Nós precisamos não ter que trocar tantos homens numa escala, como nós temos feito repetidamente aqui os domingos. Falta-nos zelo com o serviço de Deus, falta seriedade com a escala, falta seriedade com o trabalho de Deus. E eu quero te convidar, eu quero te conclamar a orar, a pôr os joelhos no chão e a pedir ao Senhor: Senhor, restaura a nossa sorte, como o Senhor fez com as torrentes, nas torrentes do Negueb. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Deus que pode fazer infinitamente vezes mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos, possa te ajudar a entender a necessidade do avivamento. Fiquemos de pé e vamos falar com Deus. Em seguida, eu sei que os cantores têm mais cânticos de louvores ao nosso Deus. Vamos falar com o Pai. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. E coletivamente, nós queremos levantar a nossa voz e clamar ao Senhor: restaura-nos, aviva-nos, Senhor, dá-nos uma fé não de tradição, dá-nos uma fé não de nome de igreja, mas dá-nos uma fé operosa, uma fé prática, uma fé que modifica, uma fé que leva as pessoas que estão ao nosso redor a desejar te servir. Restaura, Senhor, a sua igreja no Alipe de Melo. Restaura, Senhor, a sua igreja em Belo Horizonte. Restaura, Senhor, a sua igreja em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, para que nós não possamos ser apenas uma igreja com o nome de Igreja de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a não apenas ter num estatuto, não apenas ter num registro de cartório, mas que sejamos, de fato, a gloriosa Igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe ricamente a sua igreja, que o Senhor derrama as suas fontes de bênção, que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, para que possamos te servir conforme o Senhor merece. Louvado, glorificado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.